Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia do nosso evento, do primeiro encontro Interligas de Fisioterapia Cardiovascular e Terapia Intensiva. É um prazer ter vocês conosco mais um dia e partilhar conosco também todos os conhecimentos proporcionados por nós nesta noite. Salientamos também que este evento ele é patrocinado pela AC Cursos Consultoria e também pela CERTRO, Centro de Estudos em Reabilitação Traumato-Ortopédica. Vamos também contar com a participação de grandes nomes da fisioterapia cardiovascular e terapia intensiva, e de antemão já chamo o professor Dr. Diego Neves, ele que tem formação pela Universidade Estadual da Paraíba, mestre em fisioterapia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutor em fisiologia pela Universidade Federal do Paraná, com período sanduíche na Universidade de Illinois, em Chicago. Atualmente, ele é professor do Centro Universitário Unifacisa, a qual ministra as disciplinas de Fisiologia Médica 1 e 2 para o curso de graduação em Medicina e também Fisiologia Humana para o curso de graduação em Fisioterapia. Professor Diego, é com você. Muito obrigado, Lucas. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos, né? Parabenizar também a organização do evento, que está maravilhosa. E vou fazer a apresentação aqui da nossa palestrante da noite, né, que é a doutora Juliana Andrade. Ela é doutoranda em Biologia Aplicada à Saúde pelo Laboratório LICA, da Universidade Federal de Pernambuco, é mestre em Fisioterapia pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Fisioterapia em Terapia Intensiva Adulto pela Sobrafir, coordenadora de Fisioterapia do Hospital Correia Picanso, de Pernambuco, supervisora da UTI do Hospital São Marcos, Rede Dor São Luís, e fisioterapeuta da Força Aérea Brasileira. Então, nós temos aí a doutora Juliana com esse currículo admirável e que hoje vai falar para a gente sobre reabilitação cardíaca. Então, por favor, professora Juliana, sinta-se à vontade para falar e se alguém tiver alguma pergunta ao final, eu volto para que a gente possa fazer essa troca ao fim da apresentação. Boa palestra. Boa noite, professor Diego. Agradeço a todos pelo convite. Queria parabenizar, né, a comissão organizadora. Vocês estão fazendo esse evento, né, nos novos moldes, que é o que a gente pode contribuir com a nossa sociedade mesmo, né, devido a essa pandemia. Então, a gente está nesse meio online. Eu já estou vendo que o evento está sendo um sucesso. Estava conversando um pouquinho antes, vi que tem mais de 400 inscritos e espero poder contribuir com vocês e falar um pouco da minha experiência com a reabilitação cardíaca com paciente transplantado. Então, como eu falei, né, a gente vai falar um pouco sobre a reabilitação cardíaca pós-transplante cardíaco, as evidências atuais, o que é que a gente tem de novo. Então, antes de começar a falar um pouco, eu queria fazer um breve histórico sobre o transplante, para a gente entender como é que aconteceu e para a gente ver o quanto é recente ainda, né, o transplante cardíaco. Então, na década de 60, precisamente em 1967, foi realizado o primeiro transplante cardíaco por Christian Barnard, na África do Sul. Um pouco antes disso, estavam se fazendo vários estudos experimentais com transplante cardíaco em animais, então com cachorro especificamente, e no mundo inteiro tinham grupos de pesquisa fazendo esses estudos experimentais, onde o primeiro caso de sucesso realmente do transplante foi na África do Sul. O paciente não sobreviveu tantos dias, mas já foi considerado um sucesso para a época. No ano seguinte, foi realizado o primeiro transplante cardíaco no Brasil, no HC da USP, por Eucríclides Zerbini, então entrou para a história, né, esse transplante realizado aqui no Brasil. Só que o que foi percebido, que esses transplantes, a sobrevida era muito curta, então os pacientes sobreviviam cerca de dias, poucas semanas,
Na época, já se sabia que podia ser decorrente de alterações imunológicas, então o paciente evoluía com doença associada, né, a não absorção do enxerto, então ela evoluía para o óbito. E se parou de realizar o transplante durante alguns anos, porque se viu que não adiantava realizar o transplante se não se sabia que medicações, por exemplo, utilizar para evitar a rejeição daquele órgão colocado. Então, alguns anos depois, na década de 70, já perceberam, né, com o advento da utilização de imunossupressores, principalmente através da ciclosporina, que ainda é utilizada até hoje, não em grande escala, mas ainda tem pacientes que respondem bem à utilização da ciclosporina, que é uma droga imunossupressora. Então, perceberam que depois do transplante, se era feito um protocolo com a utilização desse tipo de droga, o paciente tinha uma sobrevida maior. Então, a partir disso, da década de 90 especificamente, teve um aumento muito grande no número de transplantes realizados no Brasil. Esse histórico que eu estou falando para vocês é especificamente do transplante cardíaco, né? Alguns anos antes, outros tipos de transplantes já eram realizados, mas o transplante cardíaco especificamente foi de 67 para cá, mais ainda da década de 90 para cá. Então, se a gente pensar, a gente não tem tantos anos assim que a técnica do transplante é utilizada com tanto sucesso. Então, eu quis trazer aqui um pouquinho para vocês também o número de transplantes realizados no Brasil e no mundo. Então, ano passado, em 2019, foram realizados cerca de 4 mil transplantes cardíacos no mundo inteiro, e no Brasil, cerca de 378 transplantes. O Brasil, atualmente, ele é considerado um pioneiro na questão de transplante de órgãos, não só cardíaco, mas nos demais órgãos. O governo, ele tem, aqui no Brasil, uma parcela importante de contribuição em relação a incentivo, campanha de doação de órgãos, de captação de órgãos, e incentivo a centros de transplantes. Então, aqui no Brasil, o Brasil, comparado com outros países do mundo, principalmente aqui na América Latina, se destaca pela quantidade de transplantes realizados. Então, em 2019, né, foram 378, em 2020, apesar de toda a pandemia está acontecendo, a gente sabe que diversos hospitais fecharam, o sistema de transplante ficou parado durante um tempo, porque até a captação foi dificultada, mas já foram realizados 97 transplantes nos primeiros 3 meses. Esse boletim que eu estou dando para vocês é esse número de 97, em relação a janeiro, fevereiro e março, que é o último boletim que tem. Então, nos 3 primeiros meses do ano, onde a gente ainda não tinha pandemia, foram realizados 97 transplantes até o momento. E em Pernambuco, por que eu estou destacando aqui Pernambuco? Sei que tem gente do Brasil inteiro participando do evento, mas no Brasil, a gente tem cerca de 11 estados que realizam transplante cardíaco, no Brasil inteiro. Desses 11 estados, a gente tem 25 centros capacitados e autorizados a realizar transplante cardíaco. Desses, em Pernambuco, a gente tem 2 institutos, 2 hospitais que fazem transplante cardíaco, e no Nordeste inteiro a gente só tem Pernambuco e Ceará que realizam transplante. Então, atualmente, Pernambuco é o 4º estado no Brasil inteiro que realiza o maior número de transplante cardíaco, só perde, em primeiro lugar, para São Paulo, que tem mais de um centro, Distrito Federal em segundo, e em quarto, Pernambuco. Pernambuco já ficou, nos últimos 3 anos, em segundo ou terceiro lugar no número de transplante cardíaco. Então, para a gente ter um panorama geral, em 2019, em Pernambuco realizaram 39 transplantes, ano passado Pernambuco foi o 3º estado, e em 2020, até, como eu disse para vocês, o boletim, que é de janeiro, fevereiro e março, foram realizados 7 transplantes. Esses boletins são disponíveis de fácil visualização para quem tiver interesse na referência abaixo, Associação Brasileira de Transplantes e Órgãos. Se vocês colocarem em qualquer plataforma de internet, a BTO, vocês têm acesso a todos os números de transplantes realizados no Brasil, por estado, por centro de referência, por tipo de órgão, córnea, rim, fígado, então, ou até transplantes múltiplos. Então, é um site aberto. Esses boletins, geralmente, eles são lançados a cada 3 meses. Já era para ter sido lançado, agora no dia 31 de julho, o 2º boletim
mas eu acho que devido à pandemia pode ter atrasado. Mas quem tiver interesse depois, é bem legal de acessar esse site, que tem muita informação sobre transplante. Então, o transplante cardíaco, ele é indicado em que situação? Então, para o paciente com insuficiência cardíaca grave, onde eu já esgotei todo o meu arsenal farmacológico, o cardiologista foi lá, já medicou o paciente no que podia. Então, o paciente já está, do ponto de vista farmacológico, totalmente medicado, não tem mais o que fazer. Quando essa insuficiência cardíaca pode ser tratada com algum outro tipo de cirurgia, revascularização do miocárdio, é decorrente de alguma alteração valvar, que o paciente já fez cirurgia, ou quando o paciente já foi até submetido à reabilitação cardíaca, e que, por algum motivo, não apresentou sucesso, não apresentou melhora, esse paciente é, então, indicado para o transplante cardíaco. E qual seria, então, assim, o objetivo de se realizar o transplante cardíaco? Primeiro de tudo, quando a gente quer aumentar a sobrevida desse indivíduo, eu quero ofertar mais tempo de vida para ele, já esgotei toda a minha terapêutica, e não me resta mais outra alternativa a não ser indicar o transplante cardíaco. Segundo, eu quero melhorar a qualidade de vida. Então, além de aumentar a sobrevida, eu quero oferecer uma qualidade de vida para aquele indivíduo que já vem sofrendo decorrente de insuficiência cardíaca grave, que às vezes já parou de trabalhar por conta da insuficiência cardíaca, ou quando às vezes o paciente não consegue em casa fazer nem as atividades de vida diária dele, devido a essa gravidade. Então, eu quero melhorar a qualidade de vida, já esgotei meu arsenal terapêutico, eu indico o transplante cardíaco para esse indivíduo. Quero melhorar essa capacidade funcional, eu quero facilitar e promover o retorno ao trabalho. A gente sabe que hoje em dia é importante não só pela questão financeira, mas todo mundo precisa, né, se inserir na sociedade, e estar inserindo na sociedade através do trabalho é extremamente importante. Então, o fato de eu conseguir fazer o transplante nesse paciente, reabilitar ele, devolver ele à sociedade o quanto antes, isso é extremamente necessário. Então, o transplante, ele facilita e promove esse retorno ao trabalho. Mas, quando a gente pensa nisso, né, em questão de aumentar a sobrevida, sabe-se que 90% dos pacientes, eu consigo aumentar essa sobrevida no primeiro ano pós-transplante, mas essa sobrevida cai até o 5º ano do transplante, então eu tenho uma queda de 70% na sobrevida até o 5º ano, e o que a gente tem de estudo até o momento mostra que, uma média geral, os pacientes sobrevivem cerca de 10 anos após o transplante. A gente tem casos com esse paciente que 14 anos, 15 anos pós-transplante e consegue estar vivendo bem. Mas, de uma forma geral, a sobrevida, a média de tempo de vida pós-transplante é cerca de 10 anos. Então, para a gente entender como seriam essas fases do processo de doação de órgãos, né? O paciente precisa ter o diagnóstico declarado, né, de morte encefálica, precisa ter uma equipe bem engajada, porque eu preciso da autorização familiar para aqueles pacientes que evoluem para morte encefálica. Aqui no estado, principalmente, aqui em Pernambuco, que acontece na maior parte do Brasil, esse órgão que é captado é muitas vezes decorrente de acidente automobilístico, acidente de moto. Eu sei que a realidade da Paraíba e de alguns estados aqui no Nordeste, vocês devem ouvir falar muito, talvez tenha muito aí em Campina Grande, que é mototaxista, que hoje em dia já é até uma profissão, né? Então, acontece muito acidente de moto, devido a essa quantidade de mototaxistas, principalmente aqui, especificamente aqui em Recife. Boa parte dos doadores são de Petrolina, então vem de lá, e tem muito acidente de trânsito lá, então a família precisa autorizar essa doação de órgãos, né? O órgão é retirado, é levado para uma refrigeração, existe uma central de notificação de transplante, e o receptor é preparado para receber esse órgão no pré-operatório, é medicado para evitar a rejeição e o transplante é realizado. Então, existe toda uma cadeia para que esse órgão chegue no receptor que está necessitando daquele transplante. Então, existe toda uma estrutura de indicar o transplante, existe uma fila de espera, e quando vão acontecendo, né, esses óbitos por morte encefálica, existe todo um critério que eu vou falar um pouquinho para vocês de forma resumida, como é que esse transplante chega ao receptor. Então, como é que eu vou selecionar esse receptor?
Quem são os pacientes que são aptos a receber o transplante cardíaco? Paciente, como eu tinha falado para vocês, com insuficiência cardíaca grave, refratária, toda a terapia medicamentosa já otimizada, pacientes com arritmia grave, pacientes que têm arritmia ou insuficiência cardíaca grave, que no teste caminhada de 6 minutos, né, que é muito aplicado pela fisioterapia, ele caminha uma distância menor do que 300 metros, pacientes que têm um consumo de oxigênio pico menor do que 10 ml por quilograma minuto, então esse já é uma indicação absoluta para o transplante. O VO2 pico menor do que 12 ml por quilograma minuto, com o uso de beta-bloqueador, é uma indicação relativa, precisa ser analisada, né, pelo cardiologista para indicar, ou quando eu tenho um VO2 máximo menor do que 14, mas eu tenho uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor do que 30%, sem uso de beta-bloqueador, também se indica o transplante. E tem algumas outras relações, talvez não seja tão familiar para todo mundo, mas o teste cardiopulmonar do exercício, que é a ergospirometria realizada, quando eu tenho uma relação VF-CO2 maior do que 35, ou esse VO2 pico menor do que 14, quando eu tenho a presença de uma disfunção sistólica isolada, e os pacientes em insuficiência cardíaca, classe funcional 3 e 4, sem otimização terapêutica. Então, essas são as recomendações para indicar o transplante. Foi publicado nessa terceira diretriz de transplante cardíaco, que é a mais recente, que é de 2018. Então, se o paciente preenche algum desses critérios, ele pode ser indicado para receber um coração novo. Quem é que não pode receber, né? Quais são as contraindicações absolutas para o transplante? Se eu tenho uma resistência vascular pulmonar elevada, mesmo depois de provas farmacológicas, então, o paciente que tem uma resistência pulmonar elevada, geralmente ele não vai ter um sucesso no transplante, então já é uma contraindicação, porque eu não vou submeter esse paciente, já que o sucesso do transplante vai ser limitado. Se o paciente já tem uma doença cerebrovascular ou vascular periférica grave, então ele já tem outra doença associada, que vai fazer com que aquele órgão não seja bem implantado, a rejeição vai ser grande, ou ele pode evoluir com outras doenças vasculares. Esse paciente não está apto para realizar o transplante. Paciente com insuficiência hepática irreversível, ou doença pulmonar grave, né, DPLC grave, não é também indicado. Quando eu tenho incompatibilidade sanguínea na prova ABO, entre o receptor e o doador, também não pode ser realizado. Ou os pacientes que têm doença psiquiátrica grave, dependência química, e não aderência à recomendação da equipe, esse paciente também não está apto. Por quê? Quando a gente fala em doença psiquiátrica ou algum tipo de dependência química, o processo para receber o órgão, o transplante, então o paciente se interna antes, ele fica internado um bom tempo, existe todo um aparato medicamentoso que vai ser feito de imediato, então o paciente permanece internado um tempo, ele precisa depois, por exemplo, entrar num serviço de reabilitação cardíaca. Então, o paciente às vezes se dedica 4, 6 meses, 1 ano, para que aquele transplante seja realizado com sucesso. Então, se na avaliação pré-operatória já se percebe que o paciente tem alguma doença psiquiátrica grave, alguma dependência química, a chance dele não aderir tanto à terapia medicamentosa, que ele vai precisar usar, como eu falei para vocês, imunossupressor, para o resto da vida dele, além de outras medicações, e precisa aderir à reabilitação cardíaca, se esse paciente já mostra indícios de que pode não ser favorável à adesão de todo esse aparato, esse paciente não vai estar apto. Porque a gente deixa de oferecer, às vezes, um órgão para alguém que não que não tenha necessidade, mas que tem necessidade, mas que ele, de fato, vá contribuir, vá aderir, para, às vezes, um paciente que a chance de ele abandonar o tratamento vai ser muito grande. Então, tem outras contraindicações relativas, por exemplo, se for maior do que 70 anos, obeso mórbido, embolia pulmonar, neoplasia, diabetes de difícil controle, ser portador já, né, já ter sido HIV, por exemplo, hepatite, esses pacientes não vão ser, não é absoluto, mas é contraindicação relativa. Tem até um item aqui, ó, amiloidose, sarcoidose. É uma contraindicação relativa, eu já tive paciente já, com amiloidose, que está bem pós-transplante, então isso é relativo, então a avaliação ela é bem completa. Então, quem são os doadores? Quem é a pessoa que pode ser doador, no caso do órgão? Então, a morte encefálica
ela é a principal característica, né? Então, através da avaliação clínica, método gráfico, não tem que ter presença de lesão tecidual cardíaca, de preferência idade menor do que 55 anos, já que eu disse a vocês que a sobrevida pode ser 10 anos ou mais, então se o doador já for muito idoso, a chance daquele órgão ser mais velho, ser colocado numa pessoa e não evoluir com essa sobrevida toda, isso também é levado em consideração. Aquele doador tem que ter ausência de doença sistêmica ou neoplásica, tem que ser, né, como eu falei para vocês, HIV negativo, anti-HBS negativo, o paciente não tem que ter tido hepatite, e não tem que ter passado por um processo de hipotensão e hipoxemia prolongado, que possa levar a uma isquemia do órgão, e aí o órgão não estaria em boas condições para ser transplantado. Vou passar de forma resumida só para vocês terem ideia dos tipos de cirurgia que são realizados no transplante. Então, existe essa primeira técnica, heterotópica, hoje em dia pouquíssimo utilizada, tem algumas indicações específicas, mas naquela década de 60 chegou a ser bastante utilizada, quando ainda não se tinha o conhecimento de que imunossupressores eram mais adequados e que aumentavam a sobrevida. Então, o fato de manter o coração do paciente e ligar aquele coração do paciente a outro coração novo, diminuir as chances de resposta imunológica, então o paciente conseguia ter uma sobrevida não tão alta como hoje em dia, mas maior do que quando fazia o transplante, retirando o órgão da pessoa e substituindo por um órgão novo. Então, ela chegou a ser utilizada por alguns anos, até que a cirurgia ortotópica, onde eu realmente retiro aquele coração que não está mais tão funcionante do receptor e coloco o coração novo do doador naquele receptor. Então, hoje em dia, a técnica ortotópica, ela é realmente a mais utilizada. Existem dois tipos de técnica, que eu não vou entrar em detalhes, mas a biatrial e a bicaval. A bicaval, essa da foto, ela realmente é a mais utilizada e a que tem mais sucesso hoje em dia. Então, o que a gente faz? Retira, né, o coração ruim da pessoa e coloca o coração doado novo. Então, eu vou ter um tempo de isquemia ali um pouco do órgão, eu clampeio, veio a cava superior, veio a cava superior, inferior, a aorta, a artéria pulmonar, e religo naquele coração, que foi o coração doado, fica implantado. Eu preciso, depois que eu realizo o transplante, como eu falei para vocês, de medicações que façam com que a pessoa que está recebendo o órgão não rejeite aquele órgão, então a pessoa vai usar algum tipo de imunossupressor para o resto da vida. Então, também não vou entrar em detalhes nas medicações, mas quem trabalha com reabilitação cardíaca de paciente transplantado precisa saber que medicações são essas, porque essas medicações vão causar alguns efeitos colaterais e algumas alterações que a gente precisa entender por que o paciente vai apresentar depois. Isso pode interferir no resultado da nossa reabilitação, que seria a ciclosporina, o tacrolimus, que é a droga mais utilizada hoje em dia, que tem menos efeitos colaterais, o micofenolato, sirolimus, então tem vários, mas hoje em dia a combinação do tracolimus com o micofenolato de sódio é a mais utilizada para os pacientes atualmente, que mostram que tem menos efeitos colaterais, e o uso de corticoides, que ele tem um efeito imunossupressor inflamatório, que geralmente só é utilizado no pós-operatório imediato, até pode, dependendo do paciente, por alguns meses que se segue do transplante. E eu vou mostrar para vocês quais são essas repercussões que o uso do imunossupressor vai causar. Então, é muito comum o paciente pós-transplante apresentar diabetes, hipertensão, hepatotoxicidade, algum tipo de neoplasia, nefrotoxicidade, anemia, alterações, sintomas gastrointestinais, é muito comum. E a gente precisa saber por quê. Imagina um paciente que tem insuficiência cardíaca, já tem algumas alterações, até musculares, decorrente dessa insuficiência cardíaca prévia. Ele faz o transplante, precisa utilizar um imunossupressor para ele não rejeitar aquele órgão, mas o imunossupressor, em contrapartida, pode causar, por exemplo, diabetes e hipertensão pós-transplante. Eu preciso entender essa cadeia de alterações fisiológicas que podem acontecer depois decorrente do uso de drogas e como é que eu vou tratar esse meu paciente na reabilitação. Fora isso, eu preciso entender que é muito comum algumas complicações pós-transplante. Então, infecções é comum, geralmente no início, isso pode levar a óbito, mas de 40% a 90% dos meus pacientes transplantados vão ser hipertensos depois do transplante. Alguns deixam de ser
porque a insuficiência cardíaca pode levar à hipertensão, ou era a causa, a hipertensão levou à insuficiência cardíaca, e depois que eu troco um órgão, aquele paciente consegue, depois da reabilitação, é muito comum isso, ajuste da droga antihipertensiva, durante a reabilitação, ou depois o paciente não precisar utilizar mais. 80% deles vão ser dislipidêmico, 30% diabético. É muito comum a doença vascular do enxerto, que é aquele enxerto que vai fazer as religações do coração novo, ele obstruir, ele causar essa rejeição do órgão. Então, é uma das doenças mais comuns que acometem os pacientes pela rejeição seria essa doença vascular do enxerto. Muitos pacientes desenvolvem depressão por vários motivos, inclusive por achar que o coração, quem estuda um pouco de psicologia, que vocês vão ver que a reabilitação tem essa parte também, de dar esse apoio psicológico para os pacientes também. Então, às vezes, eu já ouvi relato de paciente dizer, eu recebi o coração, mas eu tenho sentimentos daquela pessoa que eu recebi o órgão, de ter, às vezes, até uma obsessão, de tentar saber quem foi o doador, como era a vida daquela pessoa, e que aquilo possa interferir na vida dele de alguma maneira. Então, isso é comum também, né? E podem acontecer fraturas também decorrentes da osteoporose. E o que a gente precisa entender, então, para chegar na reabilitação? Como é essa fisiologia do coração transplantado? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que existem várias inervações do sistema nervoso autonômico no coração que vão regular o batimento e o funcionamento do coração da gente. Se eu tiro o meu coração que está doente, eu corto ele, tiro completamente, eu coloco outro, eu não consigo fazer, através da cirurgia, essa reinervação. Então, meu coração fica denervado. Eu não tenho essa inervação autonômica, mas eu preciso, de certa forma, o coração da gente, o corpo da gente, ele precisa receber estímulos para que meu débito cardíaco, meu funcionamento funcione da maneira adequada. E aí o corpo da gente, de forma inteligente, ele vai utilizar de outros mecanismos para compensar isso, mas essa falta de inervação cardíaca vai comprometer e vai apresentar algumas alterações, principalmente no controle dessa frequência cardíaca. Então, quando eu não tenho essa inervação, eu vou ter alteração no meu débito cardíaco. Esse meu débito cardíaco vai ser decorrente, vai funcionar agora através do mecanismo de Frankenstein, principalmente através de liberação de catecolaminas circulantes na corrente sanguínea, adrenalina, noradrenalina, que vai atuar nesse meu controle da frequência cardíaca. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que minha frequência cardíaca vai estar alterada no transplante e como isso vai interferir no meu exercício físico. Então, eu tenho que entender que o paciente transplantado, eu vou ter que ter adaptações ao exercício após o transplante. A principal alteração, como eu falei para vocês, é a frequência cardíaca. Então, o que é característico nesses pacientes? O paciente vai ter uma frequência cardíaca de repouso elevada, cerca de 15 a 20 batimentos a mais para a faixa etária, para o sexo esperada para aquele paciente. Então, eu vou ter sempre uma frequência cardíaca de repouso mais alta. No exercício, a gente sabe que a frequência cardíaca, ela aumenta, né? Se eu estou submetendo o paciente a uma carga, a uma intensidade, seja ele um exercício resistido, seja um exercício aeróbio, a gente tem um aumento de frequência cardíaca. Então, nesses pacientes, o aumento da frequência cardíaca vai ser muito lento no início do exercício. Então, ele vem de uma frequência cardíaca basal mais alta, essa frequência cardíaca, às vezes, nem se altera muito durante o exercício, e aí, essa alteração da frequência cardíaca decorrente do período, por exemplo, o ciclo circadiano, de manhã, ou durante o dia, ou quando eu vou dormir, ou quando eu estou deitado, minha frequência cardíaca não é a mesma. Então, essa alteração da frequência cardíaca, a gente chama de variabilidade da frequência cardíaca. E eu preciso que a minha frequência cardíaca seja variável. É importante para a minha sobrevida, para o funcionamento do meu corpo, que essa frequência cardíaca seja variável. Seja durante o dia, seja na minha mudança postural, deitado para sentado, sentado para em pé, ou numa atividade física. Isso faz parte, isso é importante. E esses pacientes transplantados, eles têm baixíssima variabilidade. Então, no repouso, ele inicia o exercício, muitas vezes a gente vê que o paciente não muda, mesmo no exercício muito intenso. E quanto menos variável a minha frequência cardíaca, já se tem alguns trabalhos mostrando que isso pode impactar na sobrevida do paciente, então isso é ruim. Então, outra característica, durante o exercício submáximo, minha frequência cardíaca se mantém em níveis mais elevados.
E a minha frequência cardíaca pico, que se esperava que ela aumentasse muito, se mantém em níveis mais baixos. E na fase de recuperação, que seria pós-exercício, onde se espera que indivíduos normais, saudáveis, minha frequência cardíaca, ela tende a diminuir, né, principalmente nos 2 minutos pós-exercício, nesses pacientes a frequência cardíaca às vezes continua aumentando. Então, no repouso ela já é alta, ela vai aumentando de forma muito lenta durante o exercício, não chega a manter níveis tão elevados da minha frequência cardíaca pico, e pós-exercício, onde eu esperava que minha frequência cardíaca diminuísse, que é o que é comum acontecer, nos pacientes transplantados, essa frequência cardíaca às vezes continua aumentando. Então, isso acontece, a gente observa isso. No teste de caminhada de 6 minutos, que é um exercício submáximo, é um teste submáximo, e quando a gente submete o paciente ao teste ergospirométrico, que seria um teste de exercício máximo, é muito comum a gente ver que a frequência cardíaca, na fase de recuperação, que seria pós o teste, na fase final do teste, ela não se alterar. E acontece isso pela denervação cardíaca, essa alteração, esse controle humoral de catecolaminas circulantes faz com que eu tenha essa alteração da minha frequência cardíaca. E aí, minha capacidade aeróbica, o que é que eu observo nos meus pacientes? Eu tenho uma redução dessa minha capacidade aeróbica. Por que está reduzido? Primeiro, que foi o que a gente falou, incompetência cronotrópica. Eu tenho essa alteração da minha frequência cardíaca. E se minha frequência cardíaca não se altera muito durante o exercício, como é que eu posso melhorar a minha capacidade aeróbica se eu preciso do meu coração, frequência cardíaca, débito cardíaco, retorno venoso, tudo funcionando de forma adequada. Então, se eu tenho essa incompetência cronotrópica, eu vou ter, é como se de forma assim, falando de uma linguagem mais simples, se meu coração não manda um fluxo sanguíneo adequado para a periferia durante o exercício, eu estou lá exercitando, eu preciso, seja na esteira, seja numa bicicleta ergométrica, numa corrida, ou num exercício resistido, se eu estou submetendo o meu músculo esquelético a uma carga maior, eu preciso que meu aporte sanguíneo, com nutrientes, com oxigênio, seja maior naquela musculatura que está sendo exercitada. Então, se meu coração não consegue bombear adequadamente sangue para aquela região, eu não consigo chegar com esse aporte nutricional de oxigênio para o meu músculo. Então, o meu músculo extrai menos oxigênio para aquela demanda, para aquela atividade que está sendo exercida. Então, eu vou ter essa redução da extração periférica de oxigênio, eu vou ter, como eu falei para vocês, né, eu posso ter minha função diastólica alterada, e isso reduz a minha capacidade de difusão pulmonar também vai estar reduzida. Às vezes, eu vou ter uma resposta neuroendócrina exagerada. Por quê? Porque se eu não tenho inervação cardíaca para fazer com que eu mande resposta, o estímulo cerebral do exercício, mande uma resposta para o coração, porque eu perdi essa inervação, vai ser decorrente, como eu falei para vocês, somente catecolaminas circulantes. Então, eu tenho essa resposta neuroendócrina exagerada. Tudo isso vai reduzir a minha capacidade aeróbica. Então, é muito comum ver nos pacientes uma redução do consumo de oxigênio pico, variando de cerca de 30% a 50% para menos, redução de 35% do meu limiar anaeróbio, em valores absolutos, e eu vou ter um acúmulo precoce maior, intenso de lactato durante o exercício. Então, às vezes é muito comum, quando a gente está submetendo o paciente a um exercício, a um teste submáximo ou máximo, que às vezes o que limita o teste é a dor no membro inferior. Então, pode ter esse acúmulo de lactato durante o exercício, o paciente relata dor intensa em membro inferior e ele não consegue finalizar o exercício por conta disso também. Então, isso é muito comum, mas muito comum mesmo no paciente transplantado. Minha ventilação, eu vou ter uma resposta ventilatória excessiva, então, é como se eu respirasse muito mais rápido, mas eu não consigo fazer com que esse oxigênio da minha respiração seja extraído de forma adequada e levado para onde necessita de forma adequada. Então, eu tenho hipoperfusão e uma fadiga muscular mais recorrente, então eu tenho uma disfunção da musculatura diafragmática, e isso prejudica também o meu exercício, porque se eu não tenho uma ventilação adequada, por diversos motivos, inclusive por disfunção da musculatura também, eu não consigo suprir essa demanda ventilatória durante o exercício. A resistência vascular, como eu tinha falado para vocês, né, cerca de 40% a 90% vão apresentar hipertensão, então os pacientes já são descondicionados antes, previamente ao transplante,
muitas vezes decorrente dessa insuficiência cardíaca, eu vou ter uma deficiência nos meus mecanismos de vasodilatação periférica, que eu expliquei para vocês. É muito comum os pacientes terem disfunção endotelial, então eu tenho uma disfunção nas camadas que revestem meu vaso sanguíneo. Então, se eu tenho essa disfunção endotelial, faz com que o mecanismo de dilatação do vaso, constrição do vaso, que precisa ser adequado durante o exercício. Então, esse paciente tem essa alteração de disfunção endotelial, então faz com que o meu oxigênio não chegue de forma adequada na minha musculatura periférica, decorrente dessa disfunção endotelial. A utilização de imunossupressores piora mais ainda essa situação, piora a disfunção endotelial e outras características desses pacientes. Eu vou ter essa anormalidade neuroendócrina, como eu tinha dito, que pode estar exacerbada, e tudo isso leva à hipertensão, prejudicando também o exercício. Então, aqui nesse gráfico, de forma bem resumida, tem vários efeitos que acontecem nesses pacientes transplantados. E quais os benefícios do treinamento físico nesse paciente? Então, as setinhas, ó, a seta toda preenchida preta, mostra que o exercício melhora a disfunção endotelial, diminui a isquemia de reperfusão, eu melhoro a qualidade de vida, certo? E essa cascata toda, se eu melhoro, se eu tenho disfunção endotelial, eu vou ter uma maior ativação no meu sistema inflamatório. Se eu já tenho denervação de algumas fibras, eu vou ter alteração do meu batimento cardíaco, coração denervado. Então, tudo isso vai diminuir capacidade aeróbica, diminuição da qualidade de vida, aumentando mais ainda o descondicionamento físico, e vira um ciclo. Então, o treinamento físico, ele serve para quebrar esse ciclo e, de alguma maneira, a gente melhorar, no final, que a gente quer é isso, né? Melhorar a qualidade de vida e aumentar a sobrevida. Então, como é que a gente vai atuar? Esse paciente transplantado, ele precisa de apoio multidisciplinar. A fisioterapia só não faz nada. Eu preciso de um apoio da nutrição, eu preciso de um apoio da psicologia, eu preciso do serviço social, porque às vezes é um paciente que não tem transporte para realizar a reabilitação, ir para a consulta médica, receber o medicamento dele, eu preciso do apoio do médico da enfermagem. Então, esse paciente é um paciente que realmente precisa de um apoio multidisciplinar e que essa multidisciplinaridade funcione como nunca. E a gente entra na reabilitação pós-transplante. Então, o que é que eu vou precisar entender? Que esse paciente vai apresentar uma intolerância ao exercício, principalmente por essa ausência de inervação simpática do miocárdio. Então, eu vou ter também associada a isso a anormalidade musculoesquelética pelo descondicionamento físico prévio e pós-transplante, pela utilização de imunossupressor, corticoide, muito tempo prolongado de internamento, onde eu vou ter diminuição da minha força muscular, minha frequência cardíaca de repouso, né, elevada, vou ter uma pressão arterial de repouso elevada no exercício também. Então, vocês podem encontrar essas informações na Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular, que foi publicada esse ano, no começo desse ano, 2020, e a Diretriz Americana mais recente, que é 2014, que tem capítulos falando sobre a reabilitação cardíaca, as recomendações pós-transplante. E quais são os benefícios da reabilitação cardíaca pós-transplante? Eu vou primeiro fazer com que minha frequência cardíaca de repouso reduza, isso é bom. O paciente não precisa ter uma frequência cardíaca basal de 100, 110, e que a gente vê muito isso no paciente, e que eu tenha um aumento da minha frequência cardíaca máxima depois. Então, a atividade física faz com que isso aconteça. A gente consegue ver isso depois do período da reabilitação. Eu preciso aumentar o meu consumo de oxigênio máximo, né? Então, a intenção do transplante, um dos indicativos para se fazer o transplante seria esse VO2. Então, a intenção da reabilitação também é aumentar esse consumo de oxigênio. Eu preciso melhorar a minha eficiência respiratória também, para que o paciente não tenha tanta fadiga muscular, não canse com tanta facilidade. Eu preciso restabelecer a minha densidade mineral óssea. Um dos motivos que eu falei para vocês é que acontece muita fratura nesses pacientes por osteoporose, osteopenia. Então, eu preciso melhorar essa minha densidade mineral óssea. Além de aumentar a força muscular, diminuir os níveis de pressão arterial, melhorar essa minha função endotelial para que meu vaso ele consiga funcionar de forma adequada e responder melhor aos estímulos, e levando nutrientes e oxigênio para onde demande, onde seja necessário, e, principal de tudo, melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Quais são as limitações que a gente tem na reabilitação cardíaca?
É difícil trabalhar com reabilitação cardíaca, a gente sabe que tem algumas barreiras, mesmo sabendo que ela é tão importante, tão essencial e que ela tem tantos resultados. Primeiro que aqueles pacientes que passam por longos períodos de inatividade perioperatória. Então, antes da cirurgia, durante o período do transplante, pós-transplante, às vezes a falta de motivação, ansiedade, depressão, insegurança. Acho que vocês vão ver que quem quiser trabalhar com isso, é muito prazeroso, né? Eu falo porque eu gosto muito, mas vocês vão perceber que os pacientes são muito inseguros. Por quê? Existem algumas recomendações no pós-operatório imediato, que ele não pode pegar peso, afinal de contas, a cirurgia é feita por esternotomia, né? Então, precisa ter alguns cuidados, mas às vezes o cuidado é durante um período, e o paciente fica com medo, para sempre, de pegar determinado peso, de fazer determinado movimento. A família tem muito medo, porque passou pelo período de perder, de poder perder a vida daquele ente querido. Então, às vezes não quer que o paciente faça nenhum esforço físico, porque acha que ele vai ser prejudicado. Então, tem esse mito também, né, que a atividade física para o transplantado, ela pode ser uma barreira, pode ser prejudicial. Né? Então, às vezes, isso a gente tem que aprender a falar com jeito e mostrar que, ao contrário, o paciente só tem a ganhar com a reabilitação. Então, a atrofia muscular causada pelo corticoide, então os pacientes utilizam doses altíssimas de corticoide no pós-operatório recente, imediato do transplante. Isso leva à atrofia, que é a transformação de fibra por gordura. Isso impede um pouco que o paciente ganhe força muscular. Aqueles vários efeitos colaterais dos imunossupressores que eu já falei um pouco para vocês, e o aparecimento e a recorrência de rejeição. Então, o paciente que é transplantado, ele é avaliado sempre, através de exame de sangue, através de biópsia cardíaca, para avaliar a presença de rejeição. Então, no início é feito mensalmente, depois vai espaçando um pouco mais essas biópsias cardíacas por um tempo, mas o paciente nunca deixa de fazer. Enquanto ele for acompanhado, eu espaço esse período de acompanhamento, mas eu vou sempre estar investigando rejeição. Então, vez por outra, o paciente precisa voltar a usar doses maiores de corticoides, e tudo isso atrapalha um pouco o acompanhamento pós-operatório. E aí, a reabilitação cardíaca. Tudo isso acompanha a reabilitação cardíaca. Alongamento, exercício resistido, o treino aeróbio contínuo, que ainda é o que é mais utilizado. Eu vou falar um pouquinho para vocês do HIIT, que é o treinamento de alta intensidade intervalado, né? Treinamento intervalado de alta intensidade, que tem sido já utilizado com o paciente transplantado, e quais são os resultados e os efeitos e as barreiras encontradas. O treinamento muscular inspiratório, que é o que a gente usa tanto, o TMI, em outras populações, mas que no transplante ainda não tem nada na literatura descrito. Atividades recreativas, que também é importante, faz parte da reabilitação, o apoio psicológico que eu tinha falado para vocês, o apoio nutricional, e o paciente precisa entender que ele precisa mudar os hábitos de vida, para sempre, se ele deseja ter realmente uma melhor qualidade de vida, e esse aumenta a sobrevida. Então, eu trouxe agora para vocês um pouco, já que o tema, né, sobre evidências, o que a gente tem de novo. O que a gente tem mais de novo, não só para a reabilitação no paciente transplantado, mas para a reabilitação para os pacientes com insuficiência cardíaca também, que é o treino intervalado de alta intensidade. Então, esse é um estudo de 2014, onde ele foi observado, né, os benefícios do HIIT para o paciente transplantado, principalmente no que eu falo em relação à resposta cronotrópica. Então, no gráfico de cima tem faixas, né, de cores diferentes, onde a faixa vermelha seria uma faixa mais alta de frequência cardíaca, que eu quero que durante o período de alta intensidade, que são essas barreiras vermelhas embaixo, 4 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 4 minutos. Então, onde eu tiver essa coluna em vermelho, é onde eu estou submetendo a carga maior, a intensidade maior do treino, e o 2 minutos é quando eu reduzo um pouco mais essa intensidade, mas ainda numa intensidade que seria o treino mais para moderado, né? Então, quando eu alterno intensidade alta com intensidade moderada, eu vou intervalando isso, a resposta da frequência cardíaca desses pacientes, ela se altera melhor, varia mais. Eu tinha dito para vocês que quanto mais eu vario essa minha frequência cardíaca, melhor para o paciente. Então, quanto maior a variabilidade da frequência cardíaca, quanto mais minha frequência cardíaca oscila em resposta a determinado estímulo, melhor para o paciente.
Então, isso, os estudos mais recentes, de 5 anos para cá, têm começado a inserir a utilização do HIIT para pacientes transplantados também. A gente tem muita barreira, os estudos que foram publicados até o momento são com poucos pacientes. Quando eu digo poucos, são 15 pacientes, 20 pacientes. Quando é um estudo grande, é um estudo com 40 pacientes transplantados. Então, o fato do N ser pequeno é uma barreira para a gente dizer se aquela evidência realmente ela é tão robusta para eu sustentar o uso. Mas já mostra indícios de que, sim, é segura, não teve intercorrência com aquele paciente, não apresentou alterações e que teve uma resposta. Então, para a gente começar a pensar que o HIIT, que é tão utilizado em treinos funcionais para populações saudáveis, ou que se fala tanto ultimamente, ele pode sim ser utilizado na nossa população de pacientes cardiopatas e principalmente no paciente transplantado também. Então, já se tem estudo utilizando sim o HIIT em população transplantada. Então, o que foi que esse estudo, especificamente de 2014, mostrou? Ele mostrou que eu tenho uma alteração na minha frequência cardíaca de recuperação, que é aquela que eu tinha dito para vocês, até 2 minutos no período de recuperação do exercício, que o paciente transplantado continuava aumentando ainda a frequência cardíaca de recuperação. Isso é ruim, porque o ideal é que ela caia após o exercício. Então, esse estudo mostrou que, após a utilização do HIIT, comparado com o treino convencional, treino com exercício moderado, contínuo, que é a mesma faixa de intensidade de exercício, do início ao fim, que o HIIT ele foi mais efetivo, certo? Mas o que o moderado também melhorou, mas que o HIIT melhorou um pouco, ainda um pouco mais. Esse outro estudo é um estudo que foi publicado na Cochrane em 2017. Então, essa plataforma é uma plataforma grande, super reconhecida no mundo inteiro, de revisões sistemáticas. Então, essa é uma revisão sistemática, acho que a maior publicada até agora, que fala sobre a reabilitação cardíaca em pacientes transplantados, foi publicada em 2017. E o que é que foi visto? Apesar de eu dizer assim, que é a maior revisão sistemática, porque é de fato a maior revisão sistemática que fala sobre reabilitação cardíaca em pacientes transplantados, tem poucos estudos. Por quê? Existem poucos estudos publicados com atividade física em paciente transplantado. Então, eu acho que esse estudo, se não me engano, foram 10 publicações só, que comparava o grupo de transplantados que fazia exercício com o grupo controle, e foi visto que eu tenho melhora do meu VO2 quando eu faço atividade física, comparada para o grupo, com o grupo que não faz atividade. O outro desfecho importante nessa revisão era a melhora da qualidade de vida. Então, todos os pacientes que foram submetidos à reabilitação cardíaca, relatavam melhora da qualidade de vida, então isso é um resultado muito importante, mas quando eu comparava o exercício contínuo com o exercício intervalado de alta intensidade, em 2017, eu só tinha um estudo, com 16 pacientes apenas. Então, como é que eu posso recomendar uma prática, por exemplo, do HIIT, se eu só tenho apenas um estudo, somente com 16 pacientes, e que não mostrava diferença entre o exercício moderado contínuo para o exercício intervalado de alta intensidade? Então, hoje, nos maiores centros ainda no mundo, o exercício moderado contínuo continua sendo mais utilizado, porque já é onde tem mais publicações mostrando, tem mais evidência mostrando de que ele é efetivo, de que ele é seguro, de que ele melhora o consumo máximo de oxigênio, que ele melhora a qualidade de vida, e que o HIIT agora, de 2017 para cá, é que está surgindo alguns trabalhos comparando a utilização dele com o moderado. Então, acredito que daqui a alguns anos essa evidência fique mais robusta, mas, por enquanto, ainda está muito incipiente essa utilização. Esse estudo foi um estudo de 2019, eu acho esse estudo, assim, bem completo, eu coloquei aí, ó, quem quiser dar um print e procurar depois esse artigo é bem completo, ele é muito interessante. E esse grupo é um grupo europeu que tem as maiores publicações com atividade física em paciente transplantado, são desse grupo, e aí eles compararam o efeito do exercício intervalado de alta intensidade na Escandinávia, que é onde esse grupo pesquisa muito. Então, foi publicado ano passado na Circulation,
e esse estudo é bem completo, vale a pena vocês lerem o artigo inteiro na íntegra. E o que foi que ele fez? Eu vou mostrar aqui o gráfico A, que é o protocolo que eles utilizaram de exercício na reabilitação cardíaca para pacientes transplantados. Então, ele fazia esses blocos. 10 minutos de exercício moderado, com 60% a 70% do pico, 4 minutos de 85 a 95. Gente, isso é bem pesado. Quem já fez um teste ergospirométrico, ou quem já acompanhou um paciente no ergospirometria, o paciente, você prescrever um exercício de 85 a 95% do VO2 pico dele, ou no escala de Borg de 16 a 18, é bem intenso. Então, às vezes, a gente saudável tem dificuldade de treinar nessa faixa. Imagine meu paciente cardiopata ou meu paciente transplantado. Então, esse grupo foi bem ousado com esse protocolo, mas eles conseguiram finalizar, o estudo foi publicado ano passado. Então, eles chamam a pausa ativa, é quase que o treino, quase que próximo à intensidade do treino moderado de muitas publicações. Então, ele faz esses 4 blocos de exercício com alta intensidade com esse repouso ativo no meio, certo? E aí ele comparou também o outro grupo, que é o protocolo de exercício mais convencional, que é 10 minutos de aquecimento, 25 minutos de treino contínuo e 5 minutos de desaquecimento. E é o que foi que ele encontrou. E no gráfico A, parecido com aquele artigo inicial que eu mostrei para vocês, de 2014, que durante o treino intervalado de alta intensidade, eu consigo ter uma variação dessa minha resposta à frequência cardíaca. Então, nos blocos que eu submeto o paciente a um treino com a carga mais alta, de fato, naquele momento, minha frequência cardíaca sobe mais e ela varia mais, então isso é muito bom para o paciente. E no gráfico B, é o meu treino intervalado, meu treino contínuo, que eu tenho pouca variação da minha frequência cardíaca. Então, no treino intervalado, eu consigo ter essa resposta melhor da frequência cardíaca, então eu consigo condicionar mais esse paciente, e ele vai investigar outros desfechos, que eu vou mostrar um pouquinho para o que é que ele achou nesse estudo, na verdade. Que ambos os grupos melhoravam o VO2 pico, mas os pacientes que eram submetidos ao treino intervalado de alta intensidade teve uma resposta maior, aumentou mais esse VO2 pico. Os pacientes que foram submetidos ao HIIT, ele conseguiu, depois, quando repetiu o teste ergospirométrico, ter uma duração maior durante o teste, e ele observava também, através de isocinética, força de membro inferior, e ele viu que o grupo aumentava, teve uma força maior de membro inferior. Mas, de uma forma geral, foi que ele encontrou que o que seria importante de achado? Ele avaliou função endotelial, ambos os grupos melhoraram, não teve diferença em relação à melhora da função endotelial no grupo que fez HIIT ou no grupo que fez o treino moderado. Não teve diferença, apesar de eu ver aí graficamente, que observou-se um estímulo melhor em relação a essa variação da frequência cardíaca. Mas minha frequência cardíaca de repouso, final, após o período da reabilitação, também não foi diferente entre os grupos. Então, eu tive alguns benefícios com HIIT, mas alguns desfechos importantes, como, por exemplo, minha frequência cardíaca de repouso, minha frequência cardíaca pico, nesse estudo especificamente, ele não observou, ele não avaliou essa variabilidade pós-reabilitação cardíaca. Mas eu acho que isso sou suspeita para falar um pouco, que minha pesquisa do mestrado e doutorado é com isso também, de variabilidade, mas eu acho um desfecho extremamente importante para ser avaliado. Esse estudo não avaliou, mas seria importante incluir se o paciente teve uma maior variabilidade depois, porque já se sabe que a variabilidade está ligada a uma maior sobrevida. Esse outro estudo foi em 2018, também é um estudo, uma revisão sistemática, até do grupo aqui de Pernambuco, que ele avalia também o efeito do exercício intervalado de alta intensidade em paciente transplantado. Então, para vocês verem, a gente só tem 3 estudos que utilizou a reabilitação, o treino intervalado de alta intensidade,
E aqui ele mostra que, de fato, o exercício intervalado de alta intensidade foi, aqui em relação ao VO2 pico, foi melhor para o grupo que fez a TAI do que o grupo que fazia o treino de exercício contínuo. Esse outro estudo foi publicado em 2018, então ele avaliou os resultados, os sinais clínicos, os resultados clínicos, e que fatores eram determinantes para o VO2 pico para os pacientes transplantados. É do mesmo grupo que publicou esse artigo que eu mostrei para vocês mais recente em relação ao exercício com o HIIT, e o que ele viu é que existe uma correlação para um grupo que tinha uma capacidade maior em relação à capacidade muscular esquelética, então ele avaliava a capacidade da musculatura esquelética e comparou com o VO2 pico, e quanto mais eu tenho uma capacidade muscular esquelética, mais eu tenho mais meu consumo de oxigênio aumenta, mais eu tenho um VO2 pico maior. Daí a importância de a gente sempre fazer, incluir na reabilitação, a questão do treinamento resistido para a musculatura periférica. Vocês, quem for trabalhar com isso vai ver que não adianta submeter somente o paciente a um treino na esteira ou um treino na bicicleta ergométrica, se eu não faço concomitante a esse treino, o exercício de fortalecimento, treino resistido, para a musculatura de membro inferior e para a musculatura de membro superior também. Porque o paciente fadiga muito rápido, então eu tenho que treinar as duas coisas associadas. Esse aqui é um estudo lá que foi publicado no final do ano passado, do nosso grupo, também uma revisão sistemática com meta-análise, que foi, a gente pesquisou, que a gente queria saber os efeitos do exercício realmente na função endotelial de pacientes transplantados. Então, aqui entrou tanto o exercício contínuo como o HIIT. Para vocês verem, são pouquíssimos os estudos publicados com pacientes transplantados com atividade física, mostrando que sim, o treino ele melhora essa função endotelial desses pacientes, e que isso é muito importante. Então, quanto menos disfunção endotelial o paciente tem, menos doença vascular do enxerto ele tem, menos rejeição ele tem, e se ele tem menos rejeição, maior sobrevida desse paciente. Daí a importância de inserir esse paciente num programa de reabilitação cardíaca completo. Então, já estou finalizando aqui meu tempo, e para a gente fechar, eu queria passar para vocês quais são as recomendações atuais. Hoje, já se sabe que eu posso iniciar a reabilitação cardíaca pós-transplante de 6 a 8 semanas pós-transplante. Se vocês forem ver estudos mais antigos, que eu digo, de 2010, 2012, 2011, então estudos com menos de 10 anos, só se fazia reabilitação cardíaca no paciente 6 meses pós-transplante, alguns estudos 1 ano pós-transplante. E hoje já se sabe que iniciar 6 semanas após o transplante já é seguro. O paciente não vai ter intercorrência, o paciente não vai ter nenhum tipo de problema, e ao contrário, quanto mais precoce eu submeto esse paciente à reabilitação cardíaca, mais benefícios esse paciente tende a ter. Então, é um paciente que desenvolveu, às vezes, hipertensão pelo uso do imunossupressor ou pelo uso prolongado de doses altas de corticoide. Quanto mais ele está reabilitado, o mais precoce possível, a gente vê isso na prática, o paciente consegue desmamar um antihipertensivo, o paciente consegue, às vezes, ele desenvolveu diabetes por essa dose alta de corticoide, ele para de tomar os hipoglicemiantes, porque a atividade física já foi suficiente para restabelecer esses níveis glicêmicos dele. Então, é super importante que a gente recomende a reabilitação cardíaca, que a gente vá lá na ponta, nesses centros de reabilitação, triar esse paciente, mostrar a importância da reabilitação, para que esse paciente inicie a reabilitação o quanto antes. Então, eu tenho que lembrar que meu programa de reabilitação tem que ser composto por exercício aeróbico, seja ele na esteira, seja ele na bicicleta, especificamente aqui, do nosso grupo, aqui em Pernambuco. Nossa experiência é com esteira, mas eu já visitei centros em São Paulo, o Dante Pazanese mesmo, que é um hospital que faz muito transplante no Brasil. Lá eles preferem utilizar a bicicleta ergométrica, então isso é variável. Vocês vão ler
quem quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, ou visitar centros de reabilitação cardíaca para transplante, isso vai ser variável, tanto a utilização da esteira como a bicicleta ergométrica. Eu preciso incluir um treino resistido, bem programado, bem individualizado, porque às vezes o paciente tem uma capacidade ventilatória melhor do que o que ele tem de capacidade musculoesquelética. Então, se eu não treino essa minha musculatura periférica, se eu não submeto minha musculatura periférica a uma carga, o paciente às vezes não consegue acompanhar o exercício aeróbico por fadiga na musculatura periférica. Então, é importante que a gente faça uma prescrição adequada de exercício de treino resistido. Eu preciso incluir minha atividade de alongamento, seja ela alongamento estático, dinâmico, existem diversas formas de a gente melhorar essa flexibilidade para o indivíduo. O que é que tem de novo, mas que ainda não tem uma publicação ainda, que é o treinamento muscular inspiratório. Então, acredita-se que o treinamento muscular inspiratório, com Power Breath, com Tri-Shoulder, ele possa diminuir o metaborreflexo e eu tenho uma melhor atividade autonômica. Então, se eu tenho falado para vocês que o coração desses pacientes não tem essa inervação, tem alguns estudos mostrando que essa inervação possa acontecer no coração do paciente transplantado com 1 ano, 2 anos. Tem estudo que com pacientes com 8 anos essa reinervação não acontece. Tudo que eu puder dar de estímulo para o meu paciente, para que essa reinervação possa acontecer, melhor para o paciente. Não estou afirmando para vocês que isso vai acontecer com TMI, mas isso é uma teoria, né? Isso é uma hipótese de que o TMI, que o treinamento muscular inspiratório, possa favorecer um controle autonômico melhor e talvez melhorar um pouco essa reinervação cardíaca. Então, isso é uma hipótese, não existe nenhuma publicação que fale sobre isso. As publicações que falam sobre reinervação cardíaca são estudos observacionais, que quanto tempo pós-transplante aparece uma resposta, um estímulo ou um indício de que possa acontecer essa reinervação. Então, a gente acredita que o exercício ele possa favorecer isso. Então, eu preciso prescrever essa minha reabilitação de forma individualizada, bastante criteriosa. Não pode ser o mesmo treino para todo mundo. Eu tenho que submeter meu paciente a um teste máximo, se eu tiver disponível no meu serviço. Se não, teste submáximo, teste de caminhada, mas um mínimo de avaliação eu preciso fazer com o meu paciente para eu poder fazer essa prescrição o mais individualizada e o mais correta possível. Eu preciso dessa equipe multidisciplinar, então muitas vezes a gente insere no nosso programa de reabilitação palestras com psicólogo, apoio nutricional, o que a gente puder usar de aparato para fazer com que aumente a adesão, que o paciente se sinta acolhido. Afinal de contas, reabilitação cardíaca não é uma semana, né? Então, a maioria dos estudos mostram que a reabilitação cardíaca, eu preciso de pelo menos 2, 3 meses de treino com o paciente indo 2, 3 vezes na semana para o meu serviço, para que ele saia reabilitado. Então, eu preciso de uma adesão desse paciente 2, 3 vezes na semana durante 3 meses comigo para ele melhorar. Então, tudo que vocês puderem dispor de mecanismos, de aparatos, de equipe multidisciplinar para que essa adesão seja maior, a gente vai utilizar isso. E lá a gente utiliza. Vou mostrar umas fotos para vocês do nosso serviço, para vocês terem uma ideia em relação a isso. E o principal de tudo, eu preciso mostrar para o paciente que a atividade física, ela precisa ser inserida de forma definitiva na vida do paciente. Então, depois que eu der alta do meu paciente da reabilitação, eu preciso encaminhar ele para uma academia da cidade, para uma academia próxima, a gente entrega uma cartilha de orientação com atividade física para esses pacientes, para que essa atividade física ela seja perpetuada depois que ele tiver alta do meu serviço. O que ele não pode é parar de fazer exercício físico. Então, isso é o que a gente tem de mais recente. É um campo ainda que tem muito a crescer, muito para ser estudado ainda, porque se estuda pouco, se pesquisa pouco com o paciente pós-transplante. E aí são fotos do nosso serviço, ó. Então, a gente sempre tenta fazer quando dá. Agora, na pandemia, né, as atividades tiveram que ser suspensas pelo risco de contaminação. Então, eles são
os pacientes de grupo de risco, né, imunodeprimido, então a gente não pode aglomerar, então por enquanto nossas atividades presenciais estão suspensas, mas a gente está fazendo o serviço de telereabilitação, vou mostrar um pouquinho para vocês umas fotos, então a gente faz lá na esteira, tem pesquisa com utilização de ventilação não invasiva, então, às vezes, pelo menos uma vez no mês, a gente tenta fazer dança, aula de yoga, o que a gente puder diversificar para poder o paciente se sentir acolhido, aumentar a interação no grupo, a gente tem que lançar mão desses mecanismos. Todas as fotos foram autorizadas, viu, gente, pelos pacientes. Então, lá a gente utiliza o treinamento muscular inspiratório, que é essa foto aí na tela da direita, a gente utiliza o Power Brave, então a gente avalia os pacientes, semanalmente a gente faz o ajuste de carga, e esses pacientes utilizam o TMI, levam para casa, tem toda uma prescrição de exercício específico para musculatura respiratória também. Então, a gente faz roda de conversa, chama profissionais para poder dar palestra. Então, o nosso serviço, fazendo propaganda positiva, né, claro, ele é extremamente organizado e bem completo. E na pandemia, o que foi que restou? Telereabilitação. Então, acho que isso é uma realidade que vai vir para ficar, né, a telereabilitação. A gente dá orientações, a gente faz atividade física com esses pacientes, semanalmente também. Essa foto de cima foi uma palestra com a nutricionista, então a gente dá esse apoio também, mostrar a importância da nutrição na vida desses pacientes, dos indivíduos, para todo mundo e para eles especificamente, e é o que a gente vem fazendo, esse é o trabalho que a gente vem fazendo. Não coloquei o Instagram, mas eu vou mandar para vocês depois, que é o Reab UFPE, quem quiser seguir, tem lá publicações, orientações, e um pouco do nosso serviço também. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, já passei uns minutinhos aqui, e vou abrir para perguntas, tá, gente? Só ilustrando aí, que a gente sempre faz festa de carnaval, festa de São João, faz atividade física lá fora do campus, para poder melhorar esse engajamento ao nosso serviço. E é isso, ó. Essa é a campanha mais recente que a gente tem de doação de órgãos, que é essa hashtag A Vida Continua, doe órgãos, converse com sua família, e que vocês passem essa recomendação para até a gente mesmo, né? Acontecendo alguma coisa, não só coração, mas quem puder ser doador de medula, óssea, ou fazer outros tipos de doações que a gente possa incentivar, porque aqui, para vocês terem, eu vou dar só uma estatística, aqui no Nordeste, especificamente, 70% das famílias recusam a doação de órgão. E no Brasil, de uma forma geral, essa recusa é cerca de 35%, mas no Nordeste isso sobe para 70%. E alguns estados ainda maior. Então, que a gente possa estimular essa doação de órgãos, que a gente está salvando mais vida quando a gente simplesmente conversa com a nossa família do desejo dessa doação de órgãos. E é isso, finalizando aqui, né, a reabilitação cardíaca pós-transplante cardíaco, as evidências atuais, e vou abrir agora para perguntas para vocês. Bem, primeiramente, muito obrigado, doutora Juliana, foi uma palestra magnífica, extremamente interessante, e é muito bom ouvir de uma pessoa que está na prática, né, fazendo a reabilitação mesmo, e você que transita ali entre a prática e a ciência, então, é uma junção magnífica do que a gente precisa realmente para evoluir em termos de produção de conhecimento e para que esse conhecimento ele chegue e atinja a nossa prática profissional, né? Então, foi extremamente interessante para mim a palestra e também a gente tem algumas perguntas assim que estão reservadas aqui, tem bastante perguntas, tá? Isso é um bom sinal, né? Porque eu acho que isso acabou provocando o interesse. Interesse. Algumas já foram parcialmente respondidas, mas eu vou fazer a pergunta e você decide. Combinado. Tudo bem? Então, a primeira pergunta de Raquel Abreu, ela perguntou, é indicado a pré-reabilitação para esses pacientes? E se sim, quais seriam as recomendações de pré-reabilitação, de maneira geral?
Sim, até lá no nosso serviço a gente faz, sim, reabilitação nos pacientes que têm insuficiência cardíaca, como eu falei para vocês, aquele grupo de pacientes que tem insuficiência cardíaca, mas que ele tem um aparato farmacológico, que ele está estável, né, e que, eu vou dizer a vocês, a gente tem paciente lá, só para, não sei se todo mundo vai entender o que eu vou falar, tem um pouquinho da noção da gravidade, mas a nossa fração de ejeção do ventrículo esquerdo, tem paciente que chega lá com 10% de fração de ejeção, 13%. E que a gente tem uma pesquisa lá em andamento que esses pacientes com fração de ejeção baixa, eles podem sim fazer a reabilitação. Então, a nossa reabilitação, que é o adequado em todo o centro de reabilitação, para principalmente paciente tão grave assim, o paciente precisa estar totalmente monitorado a hora inteira, cardiofrequencímetro, a gente vê pressão arterial, se ele estiver na esteira, de 5 em 5 minutos, ele está com oxímetro constantemente, a gente não faz não submete o paciente ao exercício, se a gente não tiver essa monitorização da frequência cardíaca a todo momento. Então, claro que eu estou falando num centro, como você falou, que a gente faz ciência, né, está sempre inserido pesquisas em andamento ali, então a gente faz tudo com maior controle, um controle mais rigoroso. Mas eu já pude visitar outros centros, como eu falei para vocês, no Dante, lá em São Paulo, que são 40 pacientes na bicicleta ao mesmo tempo, fazendo reabilitação cardíaca. Então, lá, nem todo mundo está com cardiofrequencímetro, mas a gente orienta o paciente como ele verificar o pulso dele. Então, às vezes, lá, a cada 5 minutos na esteira, dava um oi geral, todo mundo vê o seu pulso e vai dizendo alto, estou com minha frequência cardíaca 100, 110, 120. E quem está lá, o terapeuta que está lá, precisa ter essa noção de qual é a frequência cardíaca desejada naquela minha prescrição para cada paciente. Então, eu queria que vocês entendessem que quando eu falo em prescrição de exercício para paciente grave, eu tenho um alvo de frequência cardíaca que eu preciso ser atingido durante o exercício. Eu preciso saber para cada paciente qual é aquele meu alvo e ter esse controle, ter essa monitorização. Então, os pacientes, sim, podem ser submetidos à reabilitação cardíaca antes do transplante. A gente tem vários pacientes que saíram da fila de transplante após a reabilitação cardíaca. Então, isso é extremamente gratificante. Tem um paciente na fila que o médico indicou a reabilitação numa tentativa, né, de melhorar a condição dele e ele sair da fila após o programa, né? Então, isso é extremamente gratificante. A gente tem casos assim. Então, esses pacientes podem e devem fazer a reabilitação cardíaca. Melhora, às vezes, até a condição. Eu não vou dizer a você que, às vezes, aqueles com insuficiência cardíaca muito grave entrou na reabilitação. Infelizmente, a gente não pode manter o paciente na reabilitação cardíaca para sempre, né? Senão a gente não roda o serviço, é a realidade. Então, a gente faz ali a reabilitação, quando acaba o tempo, encaminha ele para uma academia, para uma atividade física próxima da casa dele, com toda a cartilha de que ele tem que seguir. Às vezes, aquele paciente piora, entra de novo, faz o transplante, mas a condição muscular dele, daquele paciente que já fez a reabilitação cardíaca antes, não vai ser igual daquele que não estava fazendo nada. Então, a chance dele ter uma resposta e um resultado melhor após o transplante é bem maior. Então, pode e deve ser feita. E coisa magnífica também, que demonstra a potência desse recurso que a gente tem, né, que usa muito tempo, que é o exercício físico, né? Exatamente. Coisa realmente magnífica. Seguindo aqui com as perguntas, tem a segunda pergunta de Luana Batista, que diz: apesar de existir diversas possibilidades de prescrição de treinamento, o principal método preconizado, então, continua permanecendo o exercício aeróbico? Sim. Apesar, como eu falei, né, existem poucos estudos com reabilitação cardíaca pós-transplante, mas a recomendação, o nível de evidência A, é o exercício aeróbio contínuo. É quando eu programo essa intensidade, que pode variar de 65% até cerca de 80%, onde eu permaneço naquela mesma faixa de estímulo durante 25, 30 minutos, com um período antes de aquecimento e um período depois de desaquecimento, mas ainda é a recomendação maior. Os estudos com treino intervalado têm mostrado resultado semelhante ao exercício contínuo, mas ainda são pouquíssimos estudos com paciente de transplante. Talvez daqui a uns 3, 4, 5 anos, a gente tenha evidências mais robustas
ou não, né? Como são pouquíssimas, eu não posso dizer, não tem nenhum estudo ainda mostrando que em todos os aspectos o HIIT tem melhores resultados. Os estudos que tem até o momento, de 2017, 2018, 2019, é que o HIIT, ele tem resultados semelhantes ao exercício moderado. Então, como eu falei para vocês, se para a gente, digo assim, gente saudável, mais jovem, às vezes é difícil fazer o HIIT, né? Pela questão da segurança mesmo, do profissional, eu digo assim, nós enquanto fisioterapeutas, talvez a gente precisa perder um pouco o medo mesmo, a insegurança, e começar a utilizar o HIIT nesses pacientes também. Então, talvez no futuro próximo, a gente já comece a utilizar nessa população de paciente mais grave. Está começando, é o que está começando a surgir. Ok. Eu tenho uma pergunta aqui de Lucas Sinésio, e ele quer saber como identificar a possibilidade de ampliar a intensidade do exercício em pacientes transplantados, e quais estratégias para que a prática física seja incluída na rotina diária. É basicamente como seria a evolução da intensidade, né? Da intensidade. Isso. Como é que a gente observa nos pacientes? Como eu falei para vocês, o marcador principal seria a frequência cardíaca. Então, se eu submeto o paciente, seja a um teste ergométrico, ergospirométrico, ou na falta de um recurso mais assim, um teste de caminhada, e eu determino que zona de frequência cardíaca eu preciso treinar naquele paciente, às vezes com um mês de treino, o paciente que, durante aquela intensidade que eu queria, e que eu queria preconizar, ele começa a reduzir a frequência cardíaca para aquela mesma faixa, significa que eu estou começando a ter um treinamento, que o paciente já está um pouco condicionado, e eu posso aumentar um pouco mais a intensidade. No paciente transplantado, isso é um pouco difícil, porque, como eu falei para vocês, às vezes a frequência cardíaca dele não se altera. O que é que a gente utiliza? Escala de Borg, super simples. Então, a gente utiliza sempre, eu preciso treinar o paciente para ele entender a escala de Borg e me sinalizar de forma adequada. Então, antes o paciente me sinalizava que estava lá em 16, 18, fazendo aquele exercício. Com um mês, com aquela mesma intensidade, ele diz que está 12. Se está 12, significa que eu queria treinar ele numa faixa de 14, 16, eu posso aumentar a velocidade da minha esteira, a inclinação da minha esteira, ou se eu estiver trabalhando numa bicicleta ergométrica, as minhas rotações, né? Então, tem como, através da escala de Borg, que é super simples, que é o que a gente utiliza no nosso dia a dia, eu aumentar essa intensidade do treino para eu ter uma resposta mais efetiva durante aquele período que o paciente está na reabilitação cardíaca comigo. Num serviço que é viável, eu posso até submeter o paciente a um novo teste ergométrico e reprogramar o meu treino. Mas isso não é o que acontece na prática. O teste ergospirométrico é caro. Quando eu falo até no SUS, já é uma realidade ainda mais distante, que as vagas para eu conseguir um teste ergospirométrico no SUS, a fila às vezes é enorme. Então, de forma simples, utilizar a escala de Borg. Todas as publicações que falam sobre reabilitação cardíaca, principalmente no transplante, utilizam a escala de Borg. Então, eu posso utilizar a escala, sim, para graduar essa minha intensidade e reprogramar a evolução do meu treino. Ok. Tem mais uma pergunta aqui de Evelyn Cavalcante, e ela gostaria de saber qual a abordagem fisioterapêutica antes das 6 semanas pós-transplante, né? Porque você comentou que justamente a reabilitação iniciaria pós 6 semanas do transplante, então nesse inteirinho aí, qual seria a abordagem do fisioterapeuta nesse meio tempo? Então, esse tempo de 6 semanas inclui boa parte, assim, eu preciso ter uma cicatrização da minha esternotomia, eu não posso submeter o paciente, por exemplo, a uma atividade intensa se eu não tenho uma cicatrização adequada da incisão cirúrgica, né? Por que 6 semanas também? Porque é o tempo que eu vou estar começando a reduzir as doses mais altas de corticoide para aquele paciente. Então, ele tem uma resposta um pouco melhor quando eu começo a desmamar esse corticoide também. Então, o que é que eu posso orientar para o meu paciente nesse período de 6 semanas? Seria a reabilitação lá na fase 1, que é a reabilitação ainda intra-hospitalar ou pós-alta, que exercício de alongamento, exercício sem muita carga, com pouco peso, exercício de flexibilização.
né, ou exercícios um pouco mais estáticos, caminhada leve, ou com peso, mas, por exemplo, paciente sentado com peso mais leve, isso não impede do paciente fazer. O que ele ainda não pode fazer é um exercício moderado, contínuo. Por quê? Até para eu realizar um teste antes de entrar na reabilitação, vai ser um teste pelo menos submáximo, ou máximo. Então, o paciente com 6 semanas pós-transplante, geralmente ele não consegue, ele não tolera fazer um teste assim, mas eu posso continuar e ampliar um pouco do meu protocolo do que eu fazia na fase hospitalar, e orientar para que ele faça em casa, antes dele entrar na reabilitação, exercício de flexibilização, exercício resistido com a carga baixa, caminhadas leves, isso está tudo liberado. Inclusive, no hospital, a gente faz essa reabilitação, né? Uhum. É uma das fases da reabilitação cardíaca mais intra-hospitalar, né? Na fase 1, né? Isso. Pois bem, temos aqui uma outra pergunta de Georgia Espínola. Ela gostaria de saber qual a mensuração da carga do Power Breath logo após o transplante. Inicia-se com 20% a 30% da PI máxima? Então, essa é uma pergunta super interessante, porque eu não tenho na literatura nada descrito falando sobre o TMI em paciente transplantado. O que eu tenho é falando sobre TMI, paciente pneumopata e paciente cardiopata. Onde, no cardiopata, existe alguns estudos mostrando 30%, 40%, então, não vou ter uma resposta exata qual seria a carga ideal. Então, eu recomendo que comece, assim, cerca de 30%. O que é que eu vejo na minha prática clínica? Que boa parte dos pacientes transplantados não tem essa fraqueza da musculatura respiratória. Não tem. Às vezes a PI é normal. Para a idade, para a faixa etária, para o sexo, para a altura, para todas as variáveis que envolvem, né, os índices preditivos de força muscular inspiratória. Então, primeiro eu tenho que avaliar, o paciente tem fraqueza? Porque, de repente, se ele não tem fraqueza, não necessariamente eu preciso prescrever o TMI, se for com o intuito só de aumentar a força. Mas, como eu falei para vocês, existe essa hipótese de que talvez o TMI, ele possa ter um estímulo autonômico de reinervação. Não sei, não tem nenhuma publicação. Então, e para os pacientes que têm fraqueza, a gente geralmente começa, né, de 20% a 30% mesmo. Mas não tem na literatura nada sobre TMI em paciente transplantado. Eu oriento que se recomende assim, 30% da PI e a gente vai prescrevendo o treino e aumentando depois progressivamente. Ok, muito bem. Bem, agora eu tenho duas perguntas minhas, se você me permite, aqui Claro. aqui das perguntas dos alunos, dos outros participantes. A primeira é mais relacionada à fisiologia e a outra é mais à sua prática mesmo, né? Que o que chama atenção nesses pacientes transplantados, né, que você acho que comentou logo no início, é justamente a frequência cardíaca está mais alta desde o repouso, né? E aí isso acaba levando a variações menores, o que acaba caindo muito em cima do resultado que a gente tem de pouca variabilidade da frequência cardíaca, né? Que Isso. é um dado que você disse que pesquisa e que, assim, eu acho extremamente importante, é um dado que eu acho que até os cardiologistas esquecem um pouco, né? E a gente, fisioterapeuta, tem um olhar muito bom, porque realmente ele é um preditor de muita coisa. Isso. E aí, uma das coisas que eu fiquei pensando é que, né, normalmente, após o exercício, a gente tem essa resposta de diminuição, não só da frequência cardíaca, mas de pressão arterial como um todo, né? Isso é o que é chamado de hipotensão pós-exercício, HPE. A gente vê isso tanto em paciente hipertenso, quanto normotenso, mulher, homem, enfim. Isso. Você sabe se tem algum estudo, alguma coisa publicada, se há essa resposta hipotensora pós-exercício nos pacientes transplantados, ou se essa resposta, se existe, se ela é menor, enfim, não sei se você... minha dúvida era essa, né, se tem alguma coisa relacionada com a resposta de hipotensão. Imaginando que a frequência cardíaca não caia tanto, a gente imagina que a pressão também não caia tanto, mas será que tem algum mecanismo que compensa, enfim? Então, sobre variabilidade especificamente, como eu te falei, existem muitos artigos publicados falando de variabilidade em paciente transplantado, mas investigando a questão da reinervação em relação ao tempo do transplante. Quanto tempo acredita-se que possa haver uma reinervação? Então, tem estudos comparando 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mais de 10 anos.
Mas com exercício, pouquíssimos estudos que investigam isso. E os que investigam apontam para isso, que varia muito pouco, né, essa frequência cardíaca. Mas em relação à pressão arterial, não tem também muita publicação falando do exercício especificamente, investigando essa resposta autonômica, mais voltada mais para a pressão arterial, então não tem muita publicação que fale sobre isso. E o que eu vejo na minha prática, lá trabalhando nesses últimos 3 anos com paciente transplantado, é que, às vezes, o paciente, sim, ele tem uma resposta hipotensora maior do que a resposta da frequência cardíaca. Então, a gente já observou, sim, essa queda maior da pressão arterial do que essa alteração na frequência cardíaca. Isso é outro fator que eu acho que dá outras hipóteses, né, para a gente tentar investigar e estudar. Isso é pouco investigado na população de paciente transplantado. É extremamente interessante, realmente, que a gente imagina, né, todas as outras variáveis que podem influenciar aí na regulação da pressão arterial, além da frequência cardíaca, né? E aí, então, vou aproveitar já pegando o gancho para fazer a última pergunta, que, na sua opinião, diante da sua vivência em ambientes de pesquisa, quais seriam as principais barreiras que você destacaria para desenvolver estudo com pacientes transplantados em reabilitação cardíaca? Porque é nítido, né, que há uma escassez aí principalmente de estudos voltados com exercício e reabilitação desses pacientes. Então, assim, quais seriam as principais barreiras que você acha de por que será que a gente não tem ainda uma quantidade muito robusta, digamos assim, de estudos que façam a reabilitação de pacientes transplantados? Então, eu acho que a principal barreira é a falta de conhecimento. Eu acho que a gente... E quando eu falo falta de conhecimento, eu falo falta de conhecimento de todos os profissionais. Isso sem falar na falta de conhecimento dos próprios pacientes. Então, começa com um cardiologista que não reconhece ou não sabe a importância da reabilitação cardíaca. E aí, se eu não tenho um médico que indique o paciente para reabilitação cardíaca, se não tem uma equipe de fisioterapia lá próxima, dando apoio, como é que esse paciente vai saber que ele precisa estar inserido no programa de reabilitação cardíaca? Então, se o médico não indica, se o paciente não conhece, ele não vai procurar o serviço. Eu vou dar assim, parece absurdo o que eu vou falar agora, mas veja a nossa realidade, assim. Eu sei que isso acontece no mundo todo, mas eu vou falar um pouco aqui do Brasil. Recife já chegou a ser, Pernambuco, por anos seguidos, o terceiro centro no Brasil de transplante cardíaco, certo? A gente tem 2 centros, dos 25 centros do Brasil inteiro, dos 11 estados, a gente é um terceiro do Brasil que mais faz transplante cardíaco, e a gente passou anos sem ter serviço de reabilitação cardíaca. Então, eu não tinha nem para onde mandar meus pacientes, porque não existia serviço de reabilitação cardíaca, né? Então, um centro que opera em Recife chegou a ter um serviço que hoje em dia não tem mais, e o outro centro nem tem. Então, veja, quem faz a reabilitação cardíaca no nosso estado atualmente é o nosso centro, e no nosso centro não faz transplante cardíaco. A gente pega pacientes de outros dois hospitais que operam, leva para o nosso serviço, que é ligado à pesquisa, porque não existe serviço de reabilitação cardíaca. E parece absurdo, né? A gente vê, sabe da importância, e isso não, esse conhecimento não se faz chegar à população que precisa. Então, acho que a primeira barreira é divulgar o conhecimento e os benefícios da reabilitação cardíaca. E eu vou dizer, quem é a pessoa que mais faz propaganda que o serviço é bom? O paciente. Então, quando o paciente faz, que ele vê resultado, ele sai e diz lá para os colegas, que aqueles pacientes de transplante, eles são acompanhados, sempre tem paciente que vai mensalmente, passa um ano inteiro indo para consulta com o cardiologista mensalmente. Isso, às vezes, vai passando para 3 meses, mas são pacientes que estão sempre na consulta com o cardiologista. E é ali na sala de espera que ele fala para o colega,
é bom, eu fiz, eu melhorei, eu tive resultado, eu tô outra pessoa. A gente tem paciente que saiu da reabilitação e que foi ser corredor, participar de corrida, tirar foto mostrando medalha pra gente. Eu não sei se vocês viram recentemente, não, já faz alguns meses, no Fantástico, existe Olimpíadas para pacientes transplantados de uma forma geral, e foi uma brasileira que tinha sido transplantada cardíaca correr maratona. Então, assim, isso precisa ser divulgado, que tem benefício, que tem resultado, para que seja ampliado esses centros de reabilitação. Acho que a gente só vai ter mais estudos com resultados mais robustos quando a gente tiver mais centro, quando a gente tiver mais paciente que procure. E aí já vem outras barreiras que eu não vou nem assim me adentrar muito, que é o paciente que faz transplante, a maioria dele é do SUS. É um paciente que não tem dinheiro para passagem, para poder ir para o centro de reabilitação. Se eu preciso ter um paciente 3 meses comigo, ele precisa de uma passagem, ele precisa de alimentação para poder se deslocar. Então, acho que falta apoio em relação a isso também. Antes o paciente ele conseguia até ter um benefício durante aquele período mais tempo. Hoje em dia o paciente com 5 meses não tem benefício nenhum, então ele perdeu o emprego, ele não tem benefício do governo, ele precisa de alguma maneira voltar a trabalhar, então às vezes ele não tem condição de voltar a trabalhar, porque ele não está condicionado fisicamente, né? E ele não tem nenhum tipo de incentivo para se condicionar fisicamente, porque ele não tem incentivo para o mínimo que seria uma passagem de alimentação. Então, lá a gente trabalha, por isso que é importante quando eu falo da multidisciplinaridade, porque eu preciso da assistente social inserida nesse meio para poder ter artifícios para que aquele paciente consiga chegar no meu centro de reabilitação. Então, se ele não tiver passagem, se ele não tiver alimentação, ele não vai. Ou se ele não tiver um benefício para, durante aqueles 3 meses, ele poder se dedicar àquela atividade física ou todo o cuidado com a saúde, ele não vai, porque ele vai precisar trabalhar com qualquer tipo de emprego informal, porque ele precisa sustentar a família dele, a casa dele, o filho dele, né? Então, ainda são muitas barreiras que a gente precisa enfrentar. Faz um tempinho, uma colega fisioterapeuta, que é brasileira, mas está morando na Bélgica, ela veio lá na Federal dar uma palestra, e ela disse que fora do país, as pessoas recebem para ir para a reabilitação. Então, além do transporte, da alimentação, elas são remuneradas naquele período que elas estão lá desculpa que está descarregando. Naquele período que elas estão na reabilitação. Então, é muito importante que a gente tenha esse incentivo também. Então, tem muita coisa ainda para a gente melhorar, para a gente oferecer esse tipo de serviço para a população de forma mais geral. Ok. Então, doutora Juliana, eu só tenho a agradecer, eu acho que eu não tenho palavras suficientes para expressar o quão produtiva foi essa sua fala, eu acho que a gente extraiu de você tudo que podia, né? Você falou 1h30, deve estar até bem cansada já. Não, eu falei um pouquinho, é quase que eu não deixo espaço para pergunta. Não, mas assim... É que o tema eu falaria aqui, viu, o dia inteiro. E eu também, eu acho que a gente passaria a noite discutindo aqui, se fosse possível. Mas, enfim, eu só tenho realmente a agradecer e, apesar de a gente ter, nessa parte final aí, acabar comentando, né, e falando muito sobre as imensas, inúmeras barreiras que a gente tem, de toda maneira, um evento como esse, um momento como esse, acaba sendo uma das estratégias para divulgação, né, tipo, para ampliar a primeira barreira que você comentou, que é a questão de falta de conhecimento, né, então, imagina aí quantas pessoas agora estão recebendo essa sua mensagem, né, estão sabendo mais de reabilitação cardíaca e conseguindo ver aí na base de paper científico, na base de prática clínica, a importância que a gente tem de discutir assuntos como esse. Então, realmente, muito obrigado pela sua participação, foi uma palestra riquíssima e certamente todas as pessoas que assistiram ela hoje vão dormir diferentes de como estavam antes da palestra, porque aprenderam e se transformaram de alguma maneira. Eu queria agradecer muito ao convite, para mim é um prazer falar de um assunto que eu me sinto muito à vontade para falar. Quando a gente fala do que a gente gosta, né, quando a gente faz o que a gente gosta, eu acho que isso fica bem claro para as pessoas, né? Então, eu gosto muito do que eu faço, nem independente da pesquisa, né, eu gosto muito de trabalhar com essa área, e eu acho que
A principal mensagem, principalmente quando a gente está falando com um público que tem muito aluno, é mais um leque para as pessoas entenderem o quanto o fisioterapeuta pode atuar, né? O quão longe a gente pode ir, o quanto de trabalho a gente pode fazer, quanto benefício a gente pode gerar para os pacientes. Então, eu acho que ficou essa mensagem, que isso é um campo que tem muito a ser explorado e que tem muito a trazer benefício para os indivíduos, para os pacientes, e queria agradecer demais ao convite de vocês, parabenizar toda a comissão organizadora. O evento está sendo, acho que, um sucesso aí, né? Tanta gente, reunir tantas ligas, e tanta gente de fora, como vocês falaram, tem gente de todo que é canto do Brasil, tem até de fora do Brasil, né? Participando. Então, parabéns pelo evento. E agradeço, fica à disposição também. Eu coloquei meu e-mail lá no slide, mas se quiser, depois eu posso passar para vocês passarem para o grupo, quiser tirar dúvida, fiquem à vontade. Tá bem, então. Muito obrigado, doutora Juliana. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, né, a participação também com as perguntas muito pertinentes que enriqueceram a palestra e a fala da doutora Juliana sobre essa importância da reabilitação cardíaca, né, essas condições atuais, principalmente voltadas para o paciente transplantado. E eu gostaria que vocês ficassem mais um tempinho aí, porque a Ana Nília, ela vai falar agora e vai ter um sorteio de algumas coisas e outros informes, tá bem? E no mais, com isso eu me despeço, desejo boa noite a todos vocês e espero que vocês tenham tido um bom proveito da palestra, assim como eu tive. Tá? Um grande abraço e até mais. Bom, pessoal, estamos encerrando o nosso evento, né? Tivemos um problema com a conexão da Ana Nília, né, que é representante da Lificard, mas de antemão já agradeço a excelente palestra da doutora Juliana, né, que conduziu magnificamente esse evento, né, na noite de hoje. Agradecer também ao professor Diego, né, por ter conduzido esse momento junto conosco. Tenho certeza que para todos os inscritos foi um evento incrível, né? Foi uma noite muito proveitosa, com muito conhecimento e desde já, né, esperamos contar com a presença de vocês em eventos futuros promovidos por nossa liga. Agora, pessoal, eu tenho alguns avisos para passar para vocês, né? O primeiro é convidar aqueles que ainda não participam do nosso canal científico no Telegram a participar, a entrar. É importante a presença de vocês, até mesmo para facilitar a nossa comunicação, né, entre nós ligantes e vocês participantes. O link para entrar no canal do Telegram, ele está no link da bio do perfil da Lificar, @lificar.pb no Instagram. Outro aviso é a questão do sorteio. Hoje teremos o sorteio de 3 inscrições para o Congresso Brasileiro Online de Anatomia Humana, promovido pela CERTRO, Centro de Estudos em Reabilitação Traumato-Ortopédica. Avisamos a todos aqueles que estão participando do sorteio que o mesmo será realizado no Instagram, ao vivo, neste momento. Basta acessar @lificar.pb para acompanhar o nosso sorteio. Desde já agradecemos a participação de todos vocês, com dúvidas super pertinentes que simplesmente enriqueceram a nossa noite. E convido também para que amanhã, às 19h30, todos se façam presente para acompanhar mais uma noite de palestra sobre o comando da doutora Nicole Oliver e também do professor doutor Diego Lacerda. Tenham todos uma boa noite e até logo.